Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da série A Depressão. Esse aqui é o quarto vídeo. Bom, gente, no primeiro vídeo eu explico um geral assim de como funciona essa questão entre psique, cérebro e órgão. No segundo vídeo eu falo do conflito de medo e susto territorial. No terceiro eu falo sobre os conflitos de perdas e frustrações amorosas. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre conflitos de raiva e identidade e o que a depressão tem a ver com tudo isso aí, né, gente? Mas antes disso, deixa o seu like, faz a inscrição aí no canal, que eu sei que vocês vão adorar, esse vídeo tá maravilhoso! Mas vamos pro que interessa agora, gente. A depressão, ela é gerada a partir do lobo temporal direito, seguindo algumas regras biológicas e individuais, como, por exemplo, o status hormonal no momento do trauma. Porque a depressão e a mania estão intimamente ligados aos hormônios sexuais. É essa balança que se altera quando a pessoa tem conflitos territoriais de raiva, identidade e esses outros todos que eu já falei em outros vídeos. O grau de depressão ele é determinado pela intensidade do conflito. Quando uma pessoa tem um trauma ou um conflito considerável de raiva territorial, que é o conflito masculino, é uma briga no território, por exemplo, ou um conflito de identidade, que é um conflito feminino, e ser masculino ou feminino depende do gênero, lateralidade e status hormonal de uma pessoa. Isso vai marcar aqui nesse centro de controle do cérebro ligado ao estômago, só que só a pequena curvatura, porque só a pequena curvatura tem o tecido do ectoderma. Quando atingir outros tecidos, estaremos falando de outros conflitos. Também pode atingir o piloro, o bulbo duodenal, os ductos biliares e pancreáticos. Isso vai deixar a pessoa deprimida e também vai desencadear algumas doenças quando a pessoa entrar na fase de cura, que eu vou explicar mais tarde. Gente, a depressão, ela se apresenta como um humor rebaixado e, claro, pode variar a intensidade. Pode ser, às vezes, tão tênue que a pessoa nem se dê conta disso. Uma pessoa pode ter ali um pequeno conflito, sentir uma raiva, não sei o que, daqui a pouco entrou em processo de cura, sente uma pequena gastrite, uma dorzinha ali, não sei o que, durante esse processo todo fica aí mais entristecida e isso passou. Ninguém vai chamar isso de depressão. O problema é quando você tem conflitos muito mais intensos e quando eles se repetem e aí eles vão ocupando uma extensão maior ali daquela região territorial. E aí você sim vai ter uma depressão mais severa. Bom, uma pessoa deprimida, ela é passiva, introvertida, apática, triste, incapaz de sentir alegria e prazer, o que a gente chama de anedonia na psiquiatria. Então, dependendo da intensidade do conflito, a condição ela vai variar, né, de um sentimento persistente de tristeza a uma depressão grave e clínica com efeitos assim bem debilitantes no bem-estar da pessoa. Então, um humor depressivo leve pode também, né, ser muito favorável para alguém, assim, porque abre um espaço de introspecção profunda, assim, de criatividade. Então as pessoas podem fazer grandes coisas, grandes obras, escrever coisas, poesias, livros, enfim, nesses momentos. Então tem muita gente, né, que se valeu muito assim dessa melancolia produtiva, assim, para criar obras. Gente, e o que é que causa esse conflito de identidade? Vamos entender, né, por que isso acontece, como isso acontece. Esse conflito se refere à incapacidade de estabelecer a posição ou um lugar, assim, território, né, uma pessoa que não consegue estabelecer uma posição, né, que não consegue se estabelecer num lugar, ou seja, ela não consegue se sentir pertencente. Muitas vezes ela se sente inadequada, sabe? Essa sensação, tenho certeza que um monte de gente vai se identificar com isso. Isso pode acontecer de muitas maneiras, e eu vou dar aqui alguns exemplos assim muito parecem bobos. De repente, você teve que fazer uma mudança indesejada, e aí eu tô falando de questões literais, né? Não figurativas ou tão subjetivas, né? Então você teve que realmente se mudar de casa. Imagina uma criança que está acostumada a estar ali naquela casa, com aqueles vizinhos, com aqueles amigos, com isso e aquilo, e aí de repente, do nada, né, os pais resolvem que vão se mudar, eles saem de lá, perdem tudo aquilo e, sei lá, vai para um total desconhecido. Isso pode gerar um conflito de identidade nela, mas não precisa ser criança não, um adulto pode muito bem sentir isso também. Assim como uma mudança de escola, assim como uma mudança de trabalho, tudo isso pode ativar um conflito.
Se a pessoa se sente insegura no seu ambiente, ela não sabe que lugar ela pertence, ela não encontra o seu lugar num relacionamento, na família, sabe? Aquela coisa que parece que não se encaixa, assim, sente que você é um peixe fora d'água, sabe? Então a pessoa sente que não se encaixa também no grupo ali de trabalho, ou na cultura, na sociedade, né, geral, assim como uma pessoa que sofre discriminação em relação à sua crença, à sua sexualidade. Tudo isso são exemplos do que pode evocar um conflito de identidade. O conflito também é, até certo ponto, né, um conflito de decisão. Não saber que escolha fazer, não saber para onde ir. A indecisão, assim, eu tenho certeza também que muitos de vocês vão se reconhecer nisso. Muita gente fala aí que é coisa de signo, isso e aquilo. No entanto, qualquer pessoa com traumas territoriais serão pessoas com uma questão de decisão, com dificuldades com isso. Pessoas deprimidas, nossa, muito, mas muito, mas muito. Eu já tenho visto pessoas com depressão, assim, severa mesmo. Essa pessoa não tinha, assim, absolutamente, mas nem por um milésimo de segundo, mas nem em pensamento, o controle da sua própria vida, assim. A questão era tão profunda, né, que qualquer outra pessoa tomava decisão em relação sobre o que essa pessoa tinha que fazer. Mas era tão mais profundo que essa pessoa não conseguia atinar para isso, se dar conta disso. Não achava que tinha alguma coisa errada sobre isso. Então, assim, já ia ali, estava quase numa psicose, né, porque você precisa criar muitas mentiras para si mesmo para conseguir se haver, né, para lidar com essa questão toda. Então, era tanta perturbação interna que essa pessoa chegava a achar que tinha uma elevação, assim, num nível, assim, espiritual, né, de uma proximidade com Deus, ou com os espíritos, ou com o além, que era diferenciada das outras, justamente por suportar, por aguentar tudo isso. E quando eu digo tudo isso, é de não ter o controle da sua vida. Porque quem não decide, não controla a sua vida. Então, gente, a indecisão, como eu disse, né, as pessoas que estão traumatizadas aí nas áreas territoriais, que, assim, a grande parte, assim, 99% das pessoas estão traumatizadas de alguma maneira aí. Elas vão ter uma questão, né, um problema com indecisão, seja por medo de não ser aceito, seja por querer agradar, ou por não ter propriedade de si ou de algum lugar. Já viram pessoas andarilhas? É um outro exemplo disso. Gente, esse conflito de identidade, ele é muito comum na nossa geração. As pessoas se sentem completamente fora do ninho. Elas desejam arduamente pertencer, assim, inclusive travamos, né, muitas batalhas para termos um lugar na sociedade. Assim, muitos chamam isso de mimimi, outros acham que é frescura, outros sustentam um preconceito, assim, em relação a isso, assim, pessoas autoritárias, né? Muita gente tem esse conflito, assim, em maior ou menor grau. E a gente vê essas movimentações de cunho social, inclusive, e que estão aqui, ó, relacionadas a isso. Então faz sentido, né? Faz todo sentido as pessoas estarem tentando encontrar uma identidade. Bom, gente, e o conflito de raiva territorial? A raiva territorial, ela está relacionada com a raiva no ambiente e os lugares que alguém considera como os lugares, assim, do seu domínio, né? Das suas conquistas. Isso pode ser de maneira literal ou de maneira figurativa. Os conflitos típicos, assim, de raiva territorial são disputas e brigas em casa, brigas no local de trabalho, raiva na escola, no jardim de infância que seja, no parquinho. E aqui é interessante por duas questões, assim. Uma é que as crianças, elas têm conflitos e adoecem por coisas que aparentemente para um adulto não é nada. Uma criança, ela pode ficar com muita raiva porque alguém pegou o brinquedo dela, injustamente, assim, aquele coleguinha ali que não tá nem aí também, que tá na idade de que acha que tudo é dele. E aí, por causa disso, né, ela pode ter, de repente, um mal ali do estômago, começar a vomitar, começar a ter uma noite ruim, por exemplo. Aí ela vai ficar um pouco entristecida com isso, e depois vai passar. Enquanto que um adulto pode ter uma depressão porque alguém pegou a sua vaga no trabalho. Mas algumas crianças que vivem em lugares mais hostis, né, em ambientes mais hostis, com situações recorrentes,
elas podem desencadear, sim, um humor deprimido de verdade. Aquela criança que ela é muito quieta, que ela é pouco enérgica, super obediente, pouco comunicativa, que geralmente os adultos adoram, porque essa criança não dá trabalho, sabe? Mas isso não é legal. Bom, e a segunda coisa é que comumente há o diagnóstico de déficit de atenção por causa da depressão. E isso porque a criança perde o interesse pelas atividades escolares. Só que elas julgam que é por déficit de atenção, mas não é. As causas são bem diferentes. Uma é raiva, é um conflito de raiva. E um problema de déficit de atenção está ligado a um conflito de contato e separação. São causas muito diferentes. Por isso, é muito importante saber a causa para trabalhar o conflito e, consequentemente, a doença, né? Bom, uma pessoa idosa pode ter um conflito numa casa de repouso. Uma outra pode ter um conflito no hospital. Enfim, qualquer lugar pode ser considerado o seu território. E também tem o território estendido, como o bairro, a cidade que você mora, o seu país. Brigas por uma terra ou propriedade. Um barulho irritante da casa do lado. Uma briga por uma vaga de estacionamento pode provocar um conflito de raiva territorial e a pessoa se deprimir. Não por essa briga necessariamente, mas a briga ela pode ser um gatilho ou a pena em cima do camelo, sabe? Então também lembrando que o seu corpo é o seu território, então abusos, violência doméstica, né? Sempre você vai encontrar situações de estresse que antecedem a doença. Eu dei aqui poucos exemplos, mesmo do conflito de identidade ou do conflito de raiva, e vocês podem aí imaginar muitas outras coisas. A questão sempre quando começam a surgir os sintomas, volta um pouquinho e vê o que estava acontecendo. Vê o que gerou um real incômodo. E às vezes pode ser muito difícil porque se nós adoecemos é porque não queríamos olhar para isso. Então você não quer admitir que tal coisa te causou incômodo. Mas às vezes também é muito fácil, porque causou mesmo e você só, sei lá, não conseguiu se haver com aquilo. E aí o seu corpo precisou responder por isso, então teve a doença. Gente, no nível do órgão, o que é que acontece? A fase ativa do conflito, o que vai acontecer? Vai ter uma ulceração no revestimento do estômago, no piloro, ou no bulbo duodenal, ou ali nos ductos que eu falei. E essa ulceração vai ser proporcional ao grau e duração da atividade do conflito. Então aqui depende de quanto tempo a pessoa vai ficar com esse conflito ativo, ou seja, sofrendo por esse estresse, sacou? O propósito biológico da perda de células é alargar a passagem do trato digestivo para que os nutrientes possam ser utilizados de forma mais eficiente. Isso, por sua vez, fornece ao indivíduo mais energia para resolver o conflito. Então, no conflito ativo, a pessoa está sempre com mais energia. Ela não está com baixa de energia. Além do que, ela tá lá com aqueles pensamentos à tona, sabe? Parecem pensamentos obsessivos, você não consegue parar de ter, a pessoa não quer pensar, tá, não sei o quê. Mas tudo isso é para ajudar você a resolver o conflito, você ir lá e resolver. E quais são os sintomas aí? São indigestão, dor leve a dor intensa, dependendo da intensidade do conflito de raiva. A comida, né, ela aumenta a dor, quando a pessoa come e sente mais dor, ela aumenta a dor porque aumenta a secreção de ácido gástrico quando você tem um alimento. E aí isso vai machucar ali na ferida. As úlceras, quando a coisa chega num nível de úlcera, elas se desenvolvem quando um conflito de raiva ele é persistente por um longo período de tempo. Assim. Então, ele é um conflito pendente. As úlceras estomacais, né, pépticas, são as úlceras pilóricas e úlceras duodenais, elas geralmente ocorrem juntas. Se a ulceração atingir profundamente o tecido, né, a camada epitelial, ela se torna fina demais e pode romper, gente. Uma perfuração no estômago é uma situação de risco de vida. Cuidado. Ou seja, gente, quanto tempo uma pessoa fica passando por essa raiva? Então, quando a gente fala de uma criança, poxa, é complicado, não tem muito o que essa criança fazer, né? Porque ela tá ali sendo controlada por aquele ambiente e tal, não sei o quê. Mas quando a pessoa já é mais adulta, gente, vai resolver o negócio, não dá para ficar vivendo desse jeito. O seu corpo vai ficar respondendo. E se você não consegue resolver sozinho, gente, se você tá com um problema, se você não consegue nem enxergar qual é o problema, pede ajuda, tá bom? Gente, quando a pessoa passa por raiva, inadequação, ela ativa um programa biológico da depressão.
E ela também pode ter comportamentos autodestrutivos, de autocomiseração e autopiedade. A raiva na depressão, ela tem um viés de impossibilidade de conquistar, de ter a posse, de ser dono, de ter propriedade de algo ou de si mesmo. E ela acaba abrindo mão para terceiros, assim, com uma submissão e uma obediência muitas vezes excessiva. Aí depende da intensidade, do nível. É como se tivesse havido uma imposição, assim, muito feroz em algum outro momento da vida dessa pessoa, ou por muitos momentos, muitas situações, uma violência, briga perdida, abuso, que seja literal ou figurativo, que seja verbal ou físico, algo que deixou a pessoa acuada, medrosa, raivosa, embora muitas vezes não demonstre e muitas outras vezes nem saiba que sente raiva. Então, quando a pessoa entra em contato com esse sentimento, isso desencadeia uma ansiedade severa. Quantas pessoas eu já tive a oportunidade de conhecer e onde a ansiedade delas estava ligada à raiva, mas elas não sabiam. Bom, e tudo isso gera muita carência também, as pessoas se sentem muito só. Então, gente, ela sente raiva, mas se submete e acaba direcionando essa raiva para ela mesma, assim. E existem muitas maneiras de fazer isso, gente. Hipocondria é uma maneira, muitas formas de masoquismo é uma maneira. Você ficar puxando o cabelinho ali, arrancando tal, arrancando a pelinha, mordendo não sei o que, automutilação, enfim. Tudo isso são formas onde você joga essa energia para você mesma, ao invés de colocar para fora ou colocar em alguma outra atividade. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido adentrar assim, um pouco desse universo aqui, entendido. Se vocês tiverem dúvida ou se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, podem deixar aí abaixo nos comentários. Compartilhem, curtam e até o próximo vídeo da depressão, que está ligado à delimitação, limites e invasões. Então, até lá, gente! Beijo e tchau!